Tive um caso de emergência, por isso que demorei um pouquinho. Meu pequeno grande jogador teve uma cãibra agora, fui lá socorrer, coisa de mãe, mas cheguei. Cheguei, Brasil! Tô aqui, cheguei! Bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Um outro caos aqui que eu me atrasei também, além desse do filho que machucou o pé, teve cãibra, foi, eu deixei aqui, ó, tô com medo de cair meu celular, deixei ele numa posição meio arriscada aqui, mas foi o melhor ângulo que eu encontrei, então ele ficará aí. Bom dia pra vocês, como vocês estão? Espero que bem. Se não estiver, saiba que vai ficar, porque tudo nessa vida passa. Tô com o cabelo mais escuro, né, gente? Eu usei uma outra cor. Tô fazendo os experimentos no meu cabelo. Ainda não cheguei na cor que eu quero. Tô quase voltando a ele ficar claro. O que vocês acham, hein? Mas mulher é assim, né? A gente pode ser tão versátil. Tô olhando aqui, ó, que eu quero ele um pouquinho mais claro. Um tiquito mais avermelhado. Eu tava usando o loiro avelã. Eu gostei dele. Mas aí eu resolvi fazer uma mistura e não sei se fico nessa mistura. Cheguei, Brasil, aí! Chegou a galera aí! Já volto, vou avisar os grupos. É isso aí, Cris. Cris lindona, minha super mega ajudante. Trabalha aí comigo na equipe. Estou amando suas mudanças. Que bom, viu? Que bom! Bora mandar um aviãozinho, gente? Vamos disparar aqui enquanto a Cris vai avisar lá os grupos. Ah, eu tenho que mandar aviãozinho sem deixar cair o negócio aqui, gente. Tô com medo de cair meu celular. Peraí, vou mandar alguns. Só para não correr o risco de cair. Ai, 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 ai. Não quis deixar música, gente. Eu amo deixar música no nosso começo. Porém, como eu estou enviando... O que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, até para quem é terapeuta, tá nesse mundo aí do desenvolvimento pessoal, querendo transbordar nas redes sociais. Bom dia, Vicky. O que acontece? A gente precisa ter todo um jogo de cintura aqui, né? Então, o que eu faço com essa live aqui? Essa live aqui ela é exclusiva da minha turma maravilhosa do clube Acesse a Sua Melhor Versão. Um clube terapêutico, pra gente se terapeutizar. Eu peço licença para elas em compartilhar com vocês por algumas horas. E aí ela sai daqui do Instagram. Eu deixo ela mais umas horinhas naquela outra rede vizinha, naquela que passa vários vídeos, sabe? Que a gente também não pode ficar em uma falando da outra, que senão cai o engajamento e tudo mais. Então, aí eu passo ela pra lá, deixo por mais algumas horas lá e aí ela depois vai pra plataforma, onde ela fica exclusiva para as alunas. Até a Monique tá aí? Acho que a Monique tá aí, maravilhosa. Hoje ela deixou no grupo. Gente, eu tô viciada nos vídeos da Lu. Eu coloco na esteira, eu escuto todos os dias. É sobre isso. Tá lá. Ao invés de você ficar assistindo lá o net, não sei das quantas, né, que você às vezes não sabe o que assistir, vai lá assistir algo que vai fazer você crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. É sobre isso, entendeu? Bom dia, maravilhosa. Ai, hoje eu não posso ficar apertando aqui, acenando, que eu amo mandar um oizinho pra vocês quando vocês entram. Mas o meu celular tá num lugar aqui que eu tô com medo dele cair, então eu não posso ficar mexendo muito, entendeu? É isso. A gente faz os paranauê aí pra tudo dar certo, né? Vocês só veem essa parte aqui, né? Ai, que lindo! Mas tem que não ver as outras partes, né? Que a gente faz uns paranauê. É sobre isso. Tchim, água aqui, tá bom? Mas a caneca Monarcas, preciso fazer mais canecas e fazer uns desafios aí pra vocês. Eu já fiz desafio lá no grupo, ó, ainda ninguém ganhou a caneca, hein? Quero só ver, só. Vou colocar o desafio esse mês de novo. Um brinde a vocês, monarcas. E está escrito aqui, ó. Eu quero ver o que vai dar se eu não desistir. E a live hoje é sobre isso. Sobre não desistir. Você está proibida de desistir de você. Anota isso aí. Você vai anotar isso para semana. Eu estou proibida de desistir de mim.
A única coisa que eu posso desistir nessa vida é de desistir de mim. Entendeu? Tô sendo redundante, mas é preciso. A única coisa. Porque Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Muito bom estar com você, Lu, que falou, amo, me faz muito bem, que maravilhosa, gente, sou apaixonada cada dia por nós todos. Que lindo, Vicky, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui, maravilhosa. Sei que Deus tem grandes coisas para nós aqui, para as monarcas, para você, tá? Tenho certeza disso. Não desista, por quê? Eu trouxe um versículo aqui hoje para vocês. Quero muito que vocês reflitam nesse versículo aqui. Mateus, anota aí, hein, para ler depois. Mateus 12. Se você não tem Bíblia, dá um Google e você vai encontrar esse versículo. Mateus 12, capítulo 12, versículo 44 e 45. Diz assim: Voltarei à casa de onde saí. Eu quero te trazer, assim, sabe quem tá falando isso aqui? Um demônio. Um demônio que um dia habitou na tua vida, na minha vida. Um demônio, demônios, a gente pode trazer demônios de várias formas. Demônios espirituais mesmo, que eles existem. E os demônios, né, que pode ser aqueles pensamentos, aquele demoninho que morava dentro, assim, aqueles pensamentozinhos da alma, os demônios da alma, tem os demônios espirituais, o demônio da alma, aquele pensamento demoníaco, vamos chamar assim? Os pensamentos, porque um pensamento que te leva para o menos, um pensamento que te leva para a escassez, um pensamento que te leva a se diminuir, a se depreciar, a falar eu sou burra mesmo, eu sou uma idiota, eu não consigo nada, eu não vou dar conta, eu sou incapaz. Esse pensamento é um pensamento demoníaco. Ou esse pensamento vem de Deus? Me responde aqui, o que você acha de verdade? Quando você está se depreciando, dizendo que você não vai dar conta, sendo que Deus te fez a imagem e semelhança dele, feita para governar sobre todas as coisas. Gênesis 1, 26, 27. E você começa a ter pensamentos contrários a esse. Esse pensamento vem de onde? Ele é de Deus ou ele é um pensamento demoníaco? Fala pra mim. Quero que você fale. Conta aí. O que você acha? Vem de Deus esse pensamento? Pensamento do menos? Da escassez, do vai acabar, não vai dar conta, não vai dar tempo. Nós temos que aprender a blindar os nossos pensamentos. Efésios 6:10. Lê, decora Efésios 6:10. Tarefa para a semana, decorar Efésios 6:10. Se revestir o seu espírito da armadura de Deus. Começando por onde? O capacete da salvação. Revista, coloque o capacete da salvação. Eu não vou permitir a prateleira. Uma vez uma amiga falou pra mim, Lu, eu nunca vou esquecer, eu já tinha esquecido que eu tinha falado isso pra ela, porque tem coisa que Deus vai mandando, né? A gente só sai falando que nem uma matraca, que nem uma metralhadora. E aí ela tinha dito pra mim, que eu falei pra ela assim, né, que os pensamentos são como... imagina uma prateleira do supermercado, você vai escolher. Ele vai vir, o pensamento ruim vai vir, ele vem. Mas tá tudo bem, você decide o que vai habitar na tua mente. É um treino, tem que treinar, tem que praticar a rotina do sucesso. Quem aí tá praticando a rotina do sucesso? Quem faz parte do clube, isso é lição básica, é básico. Claro que é do encardido. Amém, Victorina! É óbvio que é do encardido, é óbvio. Amei, certamente não vem de Deus, é isso mesmo. Bora pegar o aviãozinho aqui e transbordar na vida de umas 10 amigas e inimigas? Porque gente feliz não enche o saco. Então manda pra todo mundo, bora. E quem já mandou, me fala aí, se já mandou. Manda coraçãozinho que eu vou saber que você já enviou. Você já fez a lição de casa. Gleide, bom dia. Bora pegar o aviãozinho aqui, ó, e disparar aí pra pelo menos 10 pessoas, vamos?
Eu creio que hoje a gente pode ajudar muitas pessoas com a nossa live aqui. Costumo dizer, se de graça é bom, você imagina o pago. Então, venha fazer parte do clube. Nosso clube, acesse a sua melhor versão. Venha fazer parte, esteja juntinho. Quanto mais juntinho, como a Monique disse hoje de manhã, essa maravilhosa Lu, eu escuto todos os dias, ela tem ali. Porque se você fizer parte do clube, você vai ter acesso ao aplicativo. Então ali você pode colocar, ó, você vê o tema que você quer. Deixa a sua alma te mostrar o tema que você precisa para essa semana. E vai lá e assiste as aulas. Sempre tem tarefa, faz as tarefas. Bora mandar coraçãozinho aí quem já disparou o aviãozinho. E o aviãozinho é o pagamento para estar aqui, tá? Que é a lei de troca, a lei do dar e receber. Então eu dou daqui, vocês doam daí, enviando o aviãozinho para uma galera estar aqui com a gente. Bora enviar o aviãozinho, então? Aqui, ó. Deixa eu dar alguns... eu não terminei, né? Ai, gente, é muita coisa que eu quero falar para vocês, mas eu vou terminar. Deixa eu anotar aqui que depois eu preciso dar os recadinhos. Kelly, Cris, maravilhosas. Me lembra que eu tenho que dar os recadinhos da semana? Chamar a galera para as próximas eventos maravilhosos que a gente tem aí para elas. Me ajudam a lembrar, tá? Tá. Então, falando sobre esses demônios, desses pensamentos que vêm afligir a gente. Aí você vem pra cá, pra live, e começa a limpar. Olha, é verdade, eu preciso aprender a ser mal vista, eu preciso aprender a não me importar com a opinião alheia, eu preciso aprender que errar é normal, eu preciso cuidar dessas memórias, dessa criança ferida, né, que é o meu ego, eu preciso aprender a fortalecer meu espírito. Você vem aqui e começa a mudar todo o seu pensamento. A parte da Bíblia, que eu falei, Efésios 6:10, que é se revestir da armadura de Deus, que precisa decorar essa semana. Efésios 6:10 em diante. Lá vai falar de todos os acessórios da armadura de Deus. Aí eu também falei de Gênesis 1:26-27, que é que nós nascemos para governar, sermos monarcas. Quem aí é monarca? Manda a borboletinha e a coroinha aí para saber quem é monarca. E estou falando sobre Mateus 12:42-45, que diz: voltarei para a casa de onde saí. São os demônios que estão falando isso. Então, como eu disse, você vem aqui na live, você começa a se limpar aí dos pensamentos sabotadores. Você entra no clube, acesse sua melhor versão. Você vai, enfim, né? Faz uma imersão, vai cuidando de você, cuidando dos seus pensamentos, seus sentimentos. E você sabe que uma hora que você faz, igual quando toma remédio, você fala, já tô boa, não preciso mais. E aí você começa a deixar de praticar sua rotina de sucesso, você começa a deixar de ver as aulas, você deixa de se terapeutizar. E aí, o que os demônios falam? Aqueles pensamentos sabotadores, pensamentos que vêm do encardido, como diz a Victorina, eles voltam. Eles estão por aí rondando. Assim como o demônio, né? A palavra de Deus diz que o demônio está ao derredor, buscando a quem ele pode tragar, né? Só esperando. Por isso que a palavra de Deus também diz: orai e vigiai. Vigiai e orai. Você tem que estar vigiando e orando, vigiando e falando com Deus. O vigiar é o se auto-observar. Você vai se auto-observando. Adorei, Vicky. As borboletinhas e a coroinha. Manda mais aí, hein? Então, você vai se vigiando, né? O observar e falar com Deus. Observar e falar com Deus. Vigiar e orar o tempo todo. Porque esses pensamentos, eles querem voltar. E a casa limpa uma vez, eles voltam 7 vezes mais. Eles voltam cada vez mais forte. Os pedidos de confirmação vêm. As provas, você começa a arrumar toda a casa e arrumar a minha casa interna. E aí você começa a passar a habitar em uma nova frequência, você começa a melhorar aí seus pensamentos, sentimentos. Vem provas, vai vir dificuldades, elas vão vir. No mundo tereis aflições, vai vir. Fica tranquila.
que vai vir as provas. É para te provar, para você saber que você está aprovada. São os pedidos de confirmação que o universo manda. O universo vai te mandar. Mesmo porque a sua mente pede confirmações. A sua mente quer saber se realmente você quer essa mudança. Porque ela não está acostumada à mudança. Sua mente, ela sempre quer o que é o igual. Ela vai te pedir para assistir sessão da tarde, vale a pena ver de novo. Ela quer filme repetido, ela quer que você vá nos lugares que você já foi. Porque a sua mente quer o igual. É melhor para ela, é a zona de conforto. Ela não quer mudança. Quando você muda para uma nova frequência, para um novo ambiente, ela vai ficar o tempo todo. Eu tô 3 meses aqui em Atibaia. Eu morava em Guarulhos. A minha mente fica assim, será que você fez a coisa certa? Eu falo, fiz, claro que fiz. Eu fiz. Eu tô vivendo novas experiências, uma nova frequência. E foi uma instabilidade atrás da outra. Eu tô até gravando um vídeo pra falar sobre isso. Lá no outro canal, tá? Que é onde a gente põe os vídeos maiores. Na outra rede. E aí, é sobre isso. É sobre você atrair situações que vai balançar a sua frequência para saber. E se você vacilar ali, uma coisa é você dar uma vaciladinha, você falou, opa, peraí, tô voltando, voltei. É isso. Você vai se treinando para isso. É um treino. A sua mente é treinável, é igual ir para academia. Você vai para academia? Você vai querer ter músculo para ficar mais forte? É assim, a nossa mente também é aqui, né? De uma forma metafórica, é dessa forma. Você precisa treinar essa musculatura para você ir para o próximo nível. E sua mente vai ficar pedindo confirmações. Quando eu vim para cá, eu já vim com o Alexandre doente. Já era um pedido de confirmação assim, ó, daqueles. Aí, passa 2 dias, minha mãe capotou o carro. Eu quase quebrei o pé. É uma coisa atrás da outra. É assim. E tá tudo bem. Agora imagina, aí eu parar e falar, não era pra eu ter vindo. Tá vendo? Não era pra eu ter vindo. Por isso que aconteceu tudo isso. A sua mente vai falar isso pra você. Será? Será que era pra ter feito isso? Mas são os pedidos de confirmação. Aí você respira fundo e fala, é isso, universo. Tô pronta. Tô pronta pro próximo nível. Deu aquela baladinha, mas ó, no dia seguinte, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e ela tem que vir. Entendeu? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Isso? Nossa, tá vindo com força, viu? Hoje a live foi pra mim. Lindona, exatamente isso. Bora pegar um aviãozinho, então, tá? Então, vamos lá. No versículo diz, 12, né? Mateus 12, 45, 44, 45. Voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Seus pensamentos sabotadores foram embora. Aí eles vêm e falam assim, opa, a casa tá vazia, tá em ordem. Tá tudo limpinho. Vamos desorganizar isso aqui só para ver no que vai dar? Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. É pecado, eu vou te falar aqui, é pecado. Não ter fé, viver morrendo de medo, preocupada, ansiosa, é pecado. É o pecado dessa nova era. É pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou inventando isso. Isso está nas escrituras sagradas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus me permitiu conhecer a programação neurolinguística, a PNL, que muitas pessoas têm medo, falam, as pessoas usam a PNL para o mal. Quem quiser, as ferramentas estão aí, gente. Quem quiser vai usar tudo para o mal. Quem fizer dinheiro e quiser usar o dinheiro para o mal, vai usar. Quem fizer dinheiro e usar o dinheiro para o bem, vai usar. O dinheiro, ele só potencializa quem você é. Ele não muda a pessoa. Já ouviu falar sobre isso? O dinheiro só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa doadora, você vai ser mais. Se você é avarenta, você vai ser mais. Se você é má, você vai ficar pior. Se você é boa, você vai ficar melhor.
O dinheiro é uma energia de troca que potencializa quem você é. E aí o que acontece? As ferramentas estão aí para isso, para potencializar o que a gente é. Então eu usei a programação neurolinguística, e eu creio que foi muito de Deus, eu aprender a potencializar os meus pensamentos canalizando na fé. Então hoje eu não me permito pensar em algo ruim. É claro que a gente tem que avaliar as situações, mas quando vem um pensamento ruim, que, nossa, pode acontecer isso com seu filho, pode acontecer isso com a sua mãe, com você, eu respiro fundo, peço perdão para Deus primeiramente. Perdão, Deus, por estar pensando nisso. Né? Eu sou falha, me perdoa, me ajuda a mudar os meus pensamentos. E aí eu mudo, transformo aquele pensamento para um pensamento maravilhoso ou para um pensamento engraçado. Porque essa é uma ferramenta da programação neurolinguística também, que é você transformar os pensamentos em algo ridículo. E aí você fala, gente, como eu sou ridícula de estar pensando nisso. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Porque não era nem isso que era para eu trazer aqui, mas Deus foi transbordando meu coração aí para eu poder falar sobre isso. Programação neurolinguística. Vou deixar aqui, já vou aproveitar o gancho para falar do recado. Nós vamos ter aula gratuita de constelação. Se você já é uma aluna minha da constelação, é uma oportunidade de você chamar as pessoas que você ama para fazer essa aula gratuita no dia 31 e dia 1º, tá bom? Agora, próximo dia 31 e dia 1º, precisa se inscrever, entrar no grupo. Não me lembro se o link tá na bio. Kelly, você tá aí? Vamos trocar esse link da bio, já deixar o link da aula. Mas se você não conseguir, chama inbox, chama alguém da equipe para você entrar. E lá você vai receber o convite para aí você ir para o próximo nível, que é você fazer a formação completa de constelação familiar, onde eu ensino também as ferramentas poderosas de programação neurolinguística, tá bom? É uma formação, tem certificado, você vai fazer atendimento. Essa próxima, não, é um curso, é um mini curso para você primeiro trabalhar em você e ver que existe possibilidade de você mudar todo esse estado que você está vivendo, se você quer mudar esse estado que você está vivendo, e ir para um próximo nível, tá bom? Poder ajudar a pessoa se fizer sentido para você. Tudo bem, gente? Então entenderam esse versículo? Então saiba que se você começou a limpar a sua casa interna, seus pensamentos, seus sentimentos, é assim como limpar o espírito, é limpar a alma. Se você começou a limpar, não pare. Porque os pensamentos sabotadores, eles vão voltar. Os pedidos de confirmação virão. Por isso que é importante você estar juntos, uma comunidade onde tem pessoas que estão ali todo o tempo te apoiando, uma fazendo troca com a outra. Ali a gente tem um grupo, por exemplo, o meu clube, o clube Acesse a Sua Melhor Versão, tem um clube, você vai estar ali, você vai estar no grupo, você não, como a Monique disse, Lu, eu não posso assistir no dia, na segunda-feira, mas eu assisto todos os dias a gravada, todos os dias, tem sido transformador para mim. É sobre isso, tá bom? Ela tá ali no grupo a gente coloca tarefinhas, a gente coloca ressignificações. Hoje eu trouxe para vocês um tema aqui que a gente vai entrar e eu completo esse tema lá na aula de segunda-feira, no clube, tá bom? Lá que eu trago uma pincelada, um esquenta aqui e lá eu completo e lá sempre tem um exercício sistêmico quando a gente começa, lá sempre tem as tarefinhas para a semana, para você poder ver as mudanças realmente na sua vida. E quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Não adianta que você querer seu marido mudar, seus filhos mudar, senão a mudança tem que começar em você. Lá você vai entender que quem quer mudar o outro, quem quer mudar o marido, tá na criança. Tá ainda na criança ferida. Você tem que pensar em você, porque relacionamento é palco de espelho, onde você precisa se olhar, se observar, para poder, assim, ajudar o outro. Primeiro em você, depois através de você. A mudança precisa começar em você. Não adianta você querer mudar seu marido sem você se mudar primeiro, tá bom? É sobre isso. Maravilhosas. E maravilhosos, né? Sempre tem homem aí também, seja muito bem-vindo, porque eu costumo dizer, todo homem conhece uma mulher maravilhosa. E assim poder ajudá-la também com os seus pensamentos e os seus sentimentos e entender que a mudança precisa começar em nós. Essa transformação precisa começar em nós. Então, nesse grupo, você vai ter todo esse amparo
para você não parar nessa jornada no meio do caminho. Então, lembrando, Mateus 12, capítulo 12, 44, versículo 44 e 45. A casa, depois de limpa, depois de arrumada, perfumada, eles querem voltar. E você precisa estar firme para que isso não aconteça. Para que sua casa continue perfumada, cheirosa e os seus pensamentos continuem sendo pensamentos de paz, pensamentos de fé. Lembre-se disso. Você ficar aí vibrando na preocupação, na angústia, vibrando em pensamentos ruins, no medo, isso não é um plano de Deus para você, tá bom? Então fica aqui o convite, dia 31 e dia 1º, é um mini curso de constelação gratuito. Quem aí vai participar? Fala pra mim. E quem vai indicar para outras pessoas? E também fica aqui o convite para você estar com a gente no clube. O clube tem um valor simbólico, tá bom? Para você entrar e para você fazer parte dessa turma maravilhosa de monarcas. Mulheres que governam os seus pensamentos e seus sentimentos. Polly falou que lindona, é isso aí. Bora lá. Quem mais? As matérias. Então, e aí eu vou deixar essa semana, já vou dar um spoiler, tá? Eu ainda tô decidindo se eu vou colocar no grupo nessa semana, no final de semana, antes da nossa aula, ou se eu vou fazer na aula. Vou fazer uma prática com vocês, onde a gente vai trabalhar esse nosso olhar para nós, tá? Para olhar de uma forma diferente para os nossos sentidos. Sabia que os nossos sentidos são as portas de entrada, tanto espiritual, almática, emocional, física. Então, a porta de entrada, porta de entrada, porta de entrada, porta de entrada. A pele é uma porta de entrada. Esses são os nossos sentidos. E a gente pode e deve abençoar esses sentidos. Então, as meninas do clube vão receber esse exercício, tá? Essa prática sistêmica que a gente vai fazer. O que é uma prática sistêmica, Luciana? Sistema é para trabalhar o nosso sistema familiar, o nosso sistema como um todo. O que é constelação? Constelação não é nada a ver com astros, não tem nada a ver. O nome original vem do alemão e é um nome que remete a posicionamento. É você saber a sua posição de força, o seu lugar na vida, o seu lugar na sua família. É para você parar de viver num emaranhamento aí, querendo ser mãe da tua mãe, mãe do teu pai, enfim, mãe do teu marido, pai da tua mulher, entendeu? É saber qual que é a tua posição ali de filho. Se você é um filho mais novo, você aprender a respeitar os filhos mais velhos. Se você é um filho mais velho, aprender a se posicionar na vida como filho mais velho. Parar de viver nessa criança ferida. Então é sobre posicionamento. Então aí foram tendo as traduções que acabou vindo esse nome, constelação. Não tem nada a ver com astros. Tem a ver com posicionamento. O que é o campo mórfico? Esse campo que acessa o nosso sistema familiar. É um campo que a gente carrega de memórias. Nós não carregamos memórias apenas nossa. Nós carregamos, isso é cientificamente comprovado, a gente carrega memórias de gerações, de muitas gerações. Tá? Isso é bíblico. E aí a gente acessa esse campo porque muitas coisas a gente está ali agindo em fidelidade ao nosso sistema. Meu pai faliu, meu avô faliu, meu bisavô faliu, eu vou falir porque eu sou fiel ao meu sistema. Minha mãe se casou, teve um casamento triste, minha avó teve um casamento triste, meu casamento vai ser triste. É inconsciente isso. Por isso que é importante a gente acessar esses campos de memórias e trabalhar eles. Se Deus nos deu essa ferramenta tão maravilhosa, uma ferramenta que nos ajuda a trazer coisas que a gente até sabe, mas que estão fora do nosso campo de observação, a gente traz para o campo de observação. Então, essa ferramenta abençoada é para nos ajudar a acessar essas memórias e falar, ok, tá tudo bem eu fazer diferente. Mas para isso você precisa sair daquela memória individual, aquela memória de criança, porque como diz Freud, a infância é o tapete que a gente vai andar a vida toda.
Eu sofri a orfandade e eu preciso tratar isso, porque senão eu vou ficar repetindo isso na vida do meu filho, do meu neto e tudo mais. Então eu trato isso e vou, né, ir para um campo maior de consciência, que é a consciência espiritual. Tá bom, maravilhosas? Menina, se joga nesse curso gratuito. A Lu entrega mais do que promete. Simplesmente se joga na constelação. Ai, que linda, Laís, maravilhosa. Laís é uma mulher que cuida de mulheres aí ministerialmente e terapeuticamente. Super indico. Está lá em Rio das Ostras, é isso? Angra? Tá num lugar maravilhoso aí. Mas ela atende online, viu? Tá cheio de terapeuta aqui, gente, que atende online. Fala aí, esse terapeuta. Fala, eu atendo online. Faz seu jabá aqui, porque vocês são minhas alunas maravilhosas. São treinadas por mim também, inclusive. Elas têm outros cursos, inclusive por mim. Muito bom. Arraial do Cabo. Tá vendo? Victorina falou, assina embaixo. Vic também tá começando a atender, né? É isso aí, meninas. Então, vamos lá para o nosso esquenta de hoje. Olha, eu trouxe uma frase para as meninas do clube, que eu vou compartilhar com vocês antes da gente começar. Anota aí. E quem sabe vai ser a nossa frase aqui que vocês vão postar no final. Não vou me tratar a mal nem a pau. Escreve aí. Quero ver quem tem coragem de escrever aí. Não vou me tratar mal nem a pau. É sobre isso. O nosso encontro aqui, o nosso encontro da nossa live de contoterapia, a nossa encontro do clube é sobre isso. É sobre nos terapeutizar. É sobre mudar a forma que a gente se olha, a forma que a gente se ama, a forma que a gente se cuida. É sobre isso, tá bom? Então, por enquanto, a gente trabalha vários contos aqui. Tem um livro aí lançando, vou dar um spoilerzinho aqui, um livro maravilhoso de contos cristãos maravilhosos. Vou trazer. Mas nós estamos trabalhando esse livro aqui maravilhoso, Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarissa, a doutora Clarissa Pinkola. Nós estamos trabalhando alguns contos que ela trabalha aqui. Já alguns... Conta aí pra mim quem já está aqui comigo já algumas vezes. Se é a primeira vez, segunda vez, terceira vez, coloca aí. Se já são muitas vezes, já perdeu as contas. E está acompanhando o Conto do Patinho Feio. Os contos é uma forma maravilhosa da gente se terapeutizar. Jesus foi o maior contoterapeuta que existiu. Ele trabalhou e trabalha até hoje profundamente em nós, na nossa psique, no espírito, na alma, com as parábolas. Então, as histórias, elas são formas poderosas de conectar na tua alma questões que precisam ser vistas. Os pontos cegos. A gente tem muito ponto cego. E a parábola, ela é maravilhosa para isso. Não vou me tratar mal nem a pau. É isso. É isso. Como vocês são maravilhosas. É sobre isso. O clube é maravilhoso. Vou deixar aqui, ó. Esse comentário. Peraí, deixa eu ver como eu fixo aqui. Vou fixar alguns comentários de vocês. Não vou me tratar mal nem a pau. Isso aí, Paty, maravilhosa. Então, nós estamos falando sobre o Conto do Patinho Feio, página 217 do livro. Não é obrigatório ter o livro, é um livro desafiador de entender. Por isso que eu trago ele aqui, né, mastigadinho para vocês. E aí a gente já falou sobre o Patinho Feio, sobre a questão... O Conto do Patinho Feio fala muito sobre pertencimento, sobre se sentir excluído. Conta aí pra mim quem é a primeira vez que tá aqui. Conta pra mim quem já se sentiu excluído, quem tem se visto muito no Conto do Patinho Feio. Não vou me tratar mal nem a pau. Isso aí, Kelly. Exatamente isso. Então, o Conto do Patinho Feio é sobre exclusão. Ele se sentiu que ele não pertencia, ele foi causar o bullying ali com ele, aonde os patinhos, irmãos dele, que eram irmãos, que não eram, né, ficavam ali falando, nossa, como você é estranho, você é esquisito, nossa, você é feio, enfim, e ele se sentiu ali que ele não pertencia,
A mãe dele tentou até proteger ele, mas não conseguiu. Na verdade, no fundo, ela pensou assim, putz, é melhor que ele vá embora mesmo. E lembrando que os personagens, eles dão vidas aos nossos pensamentos sabotadores. São pessoinhas, são personagens que habitam dentro de você, dos seus pensamentos. Então, os pensamentos sabotadores, eles podem levar vários nomes. E aqui no conto, a gente está falando que dando nome para eles, o patinho feio, a mãe do patinho feio, as más companhias que ele andou, o caçador que foi lá e conseguiu libertar ele, o lavrador que libertou, o caçador que queria matar ele, as galinhas, né, os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas que ficava zoando com ele. Então isso são pessoinhas, são personagens que habitam aí na nossa psique. Vi aqui várias maravilhosas falando que é a primeira vez que tá aqui, Gleice, seja muito bem-vinda. A Milma, espero estar pronunciando o nome de vocês direito. Eu me vejo muito no conto do Patinho Feio, é isso mesmo. Eu me vejo bastante também, viu, Vicky? Você não está sozinha aqui nessa jornada. Então, nossa, como Deus tem trabalhado na minha vida através do conto Patinho Feio. Nossa, eu tive assim tantas viradas de chave, gente. Lá no clube, eu compartilho com vocês, né? Lá no clube, eu conto umas coisas que eu não conto aqui, tá? Não é, meninas? Lá eu falo, eu abro o coração lá. Falo das minhas particularidades lá. Coisas que eu não dá pra falar aqui, eu conto tudo lá no clube. Eu também, primeira vez, te vendo em live. Legal, Xandá, que bom que você tá aqui. Muito bom. Então, o conto do Patinho Feio, a gente já foi andando, a gente vai trabalhando várias semanas, porque, gente, o conto é riquíssimo, dá pra gente trabalhar tanto no conto. A gente tá indo pro 3º mês trabalhando no conto do Patinho Feio, só pra você ter uma ideia de como a gente já falou dos tipos de mãe que nós somos pra nós. Que tipo de mãe que você é pra você? Sabia que você vai se tratar geralmente como você acredita que foi tratada na sua primeira infância? Enquanto você não curar essas memórias, você vai ficar se tratando assim? Que tipo de mãe você tem sido pra você? Deixa eu tomar um golinho de água na minha caneca, ó. Das monarcas. Então, na página 217, a gente vai falar sobre a lembrança e a persistência. Não importa o que aconteça, não desista de você. Deus não desiste de você, não importa o que aconteça. E a doutora Clarissa, ela traz aqui. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado, né? Ali emocionalmente, até fisicamente. Eles foram lá, puxavam a pena dele, judiaram dele. Em seguida, teve uma altercação, ou seja, um confronto, um conflito, né, com um bando de gansos que também vieram zombar da cara dele. E quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador, que foi quando o lavrador tirou ele do gelo, que é o inverno das nossas almas, né? Tudo tem uma explicação. E finalmente, exausto, cansado, acabado, né? Caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação, não é mesmo? Vocês já conheceram essa sensação? Fala pra mim se vocês já conheceram. Essa sensação de não pertencer, de você tentar participar de um grupo. Ah, não gosto do seu cabelo, eu não gosto da sua cor, você é branca demais, você é preta demais, você é isso, você é amarela, seu cabelo é assim, assim, assado, eu não gosto. Você já passou por isso? Pode ser que você não tenha passado, mas muitas mulheres já passaram. Talvez você tenha passado por um outro tipo de exclusão. Não gosto da sua mãe, não gosto do seu pai, da tua família, não gosto do jeito que você fala. Olha como você fala engraçado, olha teu nariz, olha teu corpo.
A Ale falou, eu procurei muito uma terapeuta cristã que conseguisse uma conexão. Estou amando seguir. Que legal, Ale. Que maravilhoso. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, viu? Então, olha para isso, né? Qual mulher que nunca sentiu isso, que tentou buscar em um lugar, tentou buscar em outro? A gente vai tentar sempre buscar amor fora. O amor tá dentro. Primeiro vai buscar dentro. Eu sei que é difícil, que é desafiador buscar dentro. Então ela fala, não há mulher que não conhece essa sensação. Então saiba que você não é anormal. Geralmente, né, quando as pessoas, eu começo a atender, eu faço alguns atendimentos individuais ainda, e aí elas falam assim, ai, você nunca pegou alguém desse jeito, né? Como eu, tão complicada, tão... Já, fica tranquila. Somos seres sistêmicos, a gente tá aqui para trabalhar isso mesmo. Trabalhar nossa alma, né? E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, continuar, a prosseguir com esperança. Então, aqui, o que aconteceu, né? A doutora Clarissa, ela fala aqui sobre a lembrança e a persistência. Não importa o que aconteça, a gente vai querer continuar. Então, na lembrança, fiz umas anotações aqui para compartilhar com vocês. Nas lembranças, né? O que é a lembrança? Que lembrança é essa que ela tá falando aqui? Lembrança de quem eu sou. A gente precisa parar e ter, a gente já falou aqui no conto do Patinho Feio, um momento da solitude, né? Aprender a estar sozinha conosco, não na solidão, mas sim na solitude, e saber quem eu sou e qual poder eu sirvo. A vida aqui é sobre isso, quem eu sou e qual poder que eu sirvo. Sentir que quem você é em Deus. Eu quero te deixar essa pergunta aqui hoje. Quem você é em Deus? Não quem você é para você mesma, assim, no seu comportamento, no seu temperamento. Isso é legal a gente saber também, o autoconhecimento nos traz isso. Mas quem eu sou em Deus, quem Deus diz que eu sou. A Kelly falou, toda a vida acho que por isso decidi me fechar e caminhar sozinha. Passei a minha vida procurando esse pertencimento. Que legal. Monique falou, já falaram do meu cabelo cacheado e meu bumbum grande. Ai, que coisa linda. É inveja, Monique. É os recalques, mas tá tudo bem, né? Aí a gente vai sabendo, falando, ai, peraí. Vou me trabalhar também para eu poder não ter inveja da amiguinha. Sou filha amada. Vou aprender a converter a inveja, né? Canalizar e vou trabalhar meu bumbum também. Ensinar as amiguinhas a fazer isso. Amiguinha que não foi muito amiguinha, né? Então, quem eu sou, mas sim assumir o meu... Não é sobre o meu comportamento, o meu temperamento, e sim assumir o meu chamado diante de Deus. Então, primeiramente, Ele te chama para ser filha. Esse é seu primeiro chamado. Ser imagem e semelhança dele, ser uma pequena criadora em processo de aprendizagem, porque Ele é o grande criador, tudo Ele já criou. Agora Ele quer que você assuma o papel de pequena criadora. Muitas pessoas até se arrepiam, religiosas, falam, ai não, Deus, essa questão de ser co-criadora. Sabe o que é ser uma co-criadora com Deus? É assumir a tua parte que lhe cabe. Uma pessoa que inventou um edifício, inventou um prédio, ele é um co-criador com Deus, porque Deus criou aquilo primeiro. Deus criou todo o material para que ele criasse o prédio. Deus criou todo o material para que o homem criasse o avião. E aí foi lá um pequeno criador em processo de aprendizagem falou, eu vou fazer minha parte. Então você é assumir fazer a sua parte. Assumir primeiro quem você é, como Deus te vê. Eu sou imagem e semelhança do Criador, feito para governar sobre todas as coisas. E primeiro preciso aprender a governar sobre pensamentos e sentimentos. Isso chama domínio próprio. Pensamentos ruins virão? Virão, mas eu tenho que aprender a modificá-los, a escolher o que eu vou pensar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Deus é maravilhoso e cuida de nós. Exatamente.
Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele quer que você assuma e faça a sua parte. Entendeu? A maior parte é nossa. Ele só vai entrar com o que é impossível. O que é possível é você que vai fazer. Entende? É assumir a nossa parte. Então, quem você é? De quem? Coloca aí. Eu preciso me lembrar quem eu sou e qual o poder que eu sirvo. Qual é o poder que você serve? Qual é o poder que você serve? Fica com essa pergunta aí. Sabe, Lu, esses dias atrás, a Kelly falou, Deus usou de um rapaz dependente químico para falar comigo. Já vi vários casos, tá? Moradores de rua, vários. Usa mesmo. Falou, cuida de você, que do seu marido cuido eu. Meu Deus, quer mais claro que isso? Ali entendi mais o quanto eu precisava cuidar primeiro de mim. É isso. Não dá pra cuidar do outro se não cuidar de você. E não dá pra querer ser mãe do marido, gente. Uma coisa é você ali levar um agradozinho pro seu marido, levar um cafezinho pra ele, né? Dar um agradozinho nele, ele dá um agrado em você. Outra coisa é você querer cuidar dele, que nem seu filho, colocar comida no prato, sabe? Uma coisa é você lavar a roupa, porque você lava a roupa pra todo mundo na casa aí, você lava a roupa dele. Tá tudo bem, os papéis, né? Outra coisa é você ir lá e vestir ele. Não, né? Então, eu tô falando aqui do vestir, que é uma coisa, um extremo. Mas cuida de você. Cuida da tua vida, cuida dos seus sentimentos e pensamentos e se ame. É isso, Lê. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Ele dá. Exato. E como a gente tem trabalhado com livre-arbítrio, né? Se muitas vezes a gente não sabe nem trabalhar com o nosso tempo sem chefe. Fala, Deus, né? Fala aí se falou com você aí. Eu costumo dizer, as terapeutas, mentoras, coaches de plantão aí que já trabalham, né? Que já estão aí no meu grupo, que já fazem mentoria comigo, anota essa daí, tá? Anota. Cris, anota essa para eu colocar lá na pauta, por favor. Cris ou Kelly, que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar para nós, mas isso aqui serve para todos que querem empreender, tá? A gente precisa aprender a ser a nossa melhor funcionária e a nossa pior chefe. Só que o que a gente faz quando a gente está empreendendo? A gente fala, a gente não faz agenda, a gente vira a agenda do outro. A gente fala, eu vou me dar mais uma horinha na cama, eu vou me dar mais uma horinha de almoço. Então, se a gente não sabe lidar nem com o nosso tempo, né? Tem muitas que falam, eu prefiro ter um chefe, porque eu não sei lidar com o meu tempo. Eu sei que é desafiador, não é fácil. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Não é fácil para mim também, gente. Entende? Mas é um treino. Verdade, né, Lê? Então, quem eu sou e a qual poder eu sirvo? E quem eu sou, não na resposta do ego. Eu sou calma, eu sou tranquila, eu sou ansiosa, eu sou temperamental, não, eu sou lenta, eu sou rápida. Não é sobre isso. É quem você é em Deus. Quem Deus diz que você é. Anota, escreve isso. Faz um... Como que é que fala quando você faz um... Me lembre. Um decreto, não é um decreto a palavra. Que você vai ler todos os dias para você, tá bom? É sobre mudar a sua autoimagem. Sentir quem você é em Deus, quem Deus chamou para ser. Primeiro, quem eu sou? Primeira clareza que você tem que ter. Eu sou um ser espiritual eterno. Quando você começa a pensar que você é um ser espiritual eterno, você para de pensar pequeno. Você para de pensar no seu próprio umbigo. Você para de pensar só no dia de hoje, o medo do amanhã. O medo de ser abandonada. Você é um ser espiritual eterno. Deus tem grandes coisas para você. E não somente nesse plano físico, no plano espiritual, principalmente. Então, eu sou um ser espiritual eterno. E o que eu vim fazer aqui? Né? Você tem uma mensagem aí. Deus te mandou como se fosse um carteiro para cá. Ele falou, vai minha filha, arrasa lá. Vai lá e entrega essa mensagem. Você tem entregue essa mensagem? Na minha mentoria, né, tem a aula de missão e propósito. A gente fala sobre essa mensagem. Como é importante a gente descobrir a nossa mensagem.
Então, entender o que Deus fala de você é sobre se reconciliar. Primeiro, eu e Deus. Sabe, a cruz? É primeiro essa reconciliação vertical e depois a horizontal, né? Então, a vertical, eu e Deus, eu me reconciliar com isso, com quem eu sou, com o meu chamado. Tomar posse de que eu sou um ser espiritual eterno e que eu nasci para governar, que eu sou criador, sou filho do Criador, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então é sobre se reconciliar aqui e depois se reconciliar com você, com a sua autoimagem, abaixando a voz da impostora. Todos nós temos uma impostora, uma voz impostora que habita dentro de nós, que fala que você não vai conseguir, que você não consegue, que seu cabelo é tal, que você é isso, que você é gorda, que você é magra, que você tá velha, que você tá nova, enfim. Essa voz é uma voz impostora. E você precisa aprender a mudar a sua autoimagem, a forma que você se vê. Eita Deus, né? Ai, que legal, Ale. Ale falou, essa palavra é um bálsamo. Que bênção, viu? Então, abaixar a voz da impostora e aumentar a voz e mudar a sua autoimagem. Quem você é em Deus. Quando a gente faz essa reconciliação, a gente sai do sentimento de abandono, de rejeição, que é um sentimento que todos nós temos em algum grau. E aí nós vamos para esse sentimento da exclusão. E aí nós vamos para o sentimento de pertencimento, tá? A constelação familiar, a terapia sistêmica, ela nos traz esse olhar dos excluídos, né? Dos sentimentos, comportamentos excluídos do nosso sistema, que a gente está em honra. E aí a gente vive se sentindo excluída, não pertencente, abandonada. A gente precisa tratar primeiro a questão dos pertencimentos, né? Todos têm o direito de pertencer. Sair do patinho feio e ir para o cisne, ou seja, sair da criança ferida que tá falando esse monte de coisa aí, doente, dolorida, machucada, e ir para a mulher. E ir para a mulher não é para a mulher que já está curada, mas a mulher que está nessa jornada, aprendendo a ser uma monarca. Você está aprendendo a ser uma monarca? Monarquia, governar sua própria vida. Assumir que você é uma princesa, porque você é filha do rei dos reis. Filha do rei, até onde eu sei, é princesa, gente. Entendeu? É sobre isso. E pra gente concluir aqui, que eu já passei, né? Não sei se vai acabar a live aqui, algumas acabam quando dá 1 hora. Eu vou acelerar. É essa a promessa da psique selvagem para todos nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem, a qual um dia pertenceremos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não tenhamos tocado ou apenas tenhamos tocado momentaneamente, ou seja, olhado para um novo horizonte, existe vida nova, existe um outro grupo que eu posso pertencer, não abandonando esse meu no sentido de aqui dentro, mas não preciso andar com aqueles grupos que um dia me fizeram mal. E aí, se eu tenho apenas vislumbrado isso, né? Ou se eu já tenha tocado isso momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele ainda, dessa nova vida, dessa que eu chamo de caderno da vida extraordinária, dessa vida extraordinária que eu estou desenhando, que eu estou criando, juntamente com Deus, né? Nós não nos identifiquemos como parte dele ainda, a recordação desse mundo é um farol, é um guia pra gente, que nos guia para o lugar ao qual pertencemos de verdade, a vida eterna, onde nós nascemos princesas para governar pelo resto das nossas vidas. No patinho feio, um sábio ancião surge quando ele vê os cisnes alcançando voo pelos céus. E a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Ou seja, quando o patinho feio tá ali no inverno da alma dele, ele vê um cisne passando, cisnes, né, passando, e ele fala, nossa, que pessoal lindo, né? Eu acho que eu pertenço a esse povo aí, o povo que governa. Você pertence a esse povo, o povo que governa a sua própria vida. Coloca aí, eu pertenço ao reino do Rei dos Reis.
Eu pertenço ao reino. Eu sou uma monarca. Eu pertenço a um outro grupo. Mesmo que eu ainda não ande, que eu tenha apenas visto esse povo que governa a sua própria vida. Eu tenho falado muito com o Alexandre, né? A gente veio para uma nova vida, uma nova frequência, aonde se você se você tá pegando a live agora, volta e assiste. Ela vai ficar algumas horas aqui, você vai entender sobre o que eu tô falando. De eu estar vivendo nessa nova frequência, né? Cada vez mais eu tenho visto que Deus, Ele habita na abundância. Deus, Ele quer que você... Deus te fez abundante. Deus não te fez para pobreza. A pobreza é falta de produtividade. Deus não te fez para você ficar mendigando. Ele fala, né, que os filhos dele não pedirão emprestado, emprestarão. Deus te fez para isso. Então, assuma esse lugar que Deus tem te chamado. E para concluir aqui, persista, a persistência, né? A gente falou a lembrança e a persistência. Preciso aprender a aproveitar as descidas da minha alma para pegar força para a subida. Nós somos cíclicas. Então a gente precisa aprender, sempre que a nossa alma nos convida a uma descida, a um lugar de luto, a um lugar de tristeza, a um lugar para a gente se observar. Quando você fala assim, putz, isso aqui tá pegando, eu não tô conseguindo sair daqui, isso aqui tá me puxando para baixo. Aproveita isso para você se auto-observar, para você ganhar força para sua subida. Essas são as tarefas de alma. A gente precisa aprender a se render e olhar para nós mesmas, pois se a gente não faz isso, a gente vai ficar lutando contra isso, e nessa luta a gente só vai ficar exausta, e aí a gente não vai ter força para a subida, tá bom? Então a gente precisa disso, as tarefas de alma. E cada vez mais será desafiador sair desse lugar se você não parar para observar isso e aceitar isso como um aprendizado para ganhar força. Isso vira um vício emocional. Você vai querer cada vez mais, inconscientemente, estar passando por isso, se colocando... Quem aí já se observa? Nossa, de novo isso aqui na minha vida, de novo essa dívida, de novo esse relacionamento, de novo essa situação, de novo eu atraí pessoas ruins que me passaram a perna, de novo eu tô passando nisso, porque você tá inconscientemente viciada nesse sentimento. Então você precisa aprender a abraçar, ir pro sentir, sair do cabeção e ir pro sentir, para você poder sair desse lugar, tá? Fica meu convite aqui para você vir pro clube, porque o Clube Acesse é uma melhor versão, acontece toda segunda-feira, fica gravado. Se você não pode participar na segunda, assista depois, né? Tem várias alunas que me relatam isso, que assistem depois e que ficam ali se terapeutizando, aprendendo a ir pro sentir, para você sair desse lugar que não é isso que Deus planejou para você. Não é isso. Uma cliente minha ontem, em um atendimento, ela fez assim: o que eu fiz pro universo, Luciana, pra eu estar passando por isso? Não fez nada, gata. Não fez nada. Você está apenas em fidelidade com o seu sistema. Você precisa aprender a sentir, a olhar para isso, a incluir, a ressignificar isso e sair desse lugar, tá bom? Nossa live vai acabar aqui. Coraçãozinho para vocês, quem puder printar aí. Cadê os coraçõezinhos? Às vezes eles vêm, às vezes eles não vêm, mas tudo bem. Printa aí. Escreve aí uma frase que marcou, que fez sentido pra você. Eu falei algumas aqui, né? Não vou me tratar mal nem a pau. Então vai escrevendo aí as frases que fizeram sentido. Reposta. Eu vou ficar muito grata. Eu vou repostar você também, se você fizer isso. Te agradecer, te mandar muitos beijos. Vem pro clube, tá? Vem fazer parte do clube. É um valor simbólico pra você estar com a gente, se terapeutizando, tá? Podendo aí durante a semana permanecer nessa frequência que a gente está aqui de cura. A gente precisa de muito tempo aqui. Não é miojo, não é de uma hora para outra. É uma jornada. E a gente está nessa jornada juntas. Fica também o meu convite para você fazer parte aí da nossa aula, participar da nossa aula gratuita, o nosso mini curso de constelação, tá? À luz da Bíblia, que vai acontecer no dia 31, dia 1º. Ó, tô vendo umas primas aí falar: oi, prima, cuida primeiro de você, gratidão, é isso aí, gratidão vocês também. Beijos maravilhosas e até segunda-feira no clube. Espero vocês no clube, acesse sua melhor versão, tá? Pergunta aí pode mandar mensagem para saber como faz para participar. Amei, você é maravilhosa,
De olho na próxima mentoria. Linda, é isso aí. Eu pertenço ao reino do Rei dos Reis. Você é uma princesa, Eli. Beijo, beijo, Sabrina maravilhosa. Beijo.